Somos a Run2Biz, uma empresa que te apoia a eliminar os silos departamentais e diminuir o retrabalho, aumentando a produtividade e a satisfação da sua equipe e dos seus clientes. Apresentamos a ForBiz, uma plataforma de gestão de serviços que automatiza os fluxos da TI com até 16 processos IT em um único digital workplace. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Grande satisfação tê-los aqui nessa live. O título da nossa live, né? Meio estranho, né? Sua empresa perdeu com a pandemia. Mas a ideia desse título é para trazer uma discussão sobre o momento e sobre o que nós precisamos fazer no agora para ter melhores resultados no futuro. Óbvio que muitas empresas perderam, algumas ganharam, mas foram menos do que as perderam. E a gente quer trazer isso também, né? A gente quer entender por quê, o que poderia ser feito, o que poderia ter sido feito, e discutir saídas para o futuro, né? Então, tenho 3 convidados muito importantes que vão estar debatendo sobre esse tema, tá? Primeiro, eu sou o Emauri Gaspar, eu sou Head de Tecnologia da Run2Biz, cofundador também, a empresa que vende produto ForBiz, do qual vocês viram agora, tá? E é uma grande satisfação tê-los aqui, tá? Eu vou repassar para que os meus convidados se apresentem, né? Eu vou começar com a professora Josivânia. Professora, por favor, se apresente. Obrigada, Emauri. Boa tarde a todos, ou boa noite, ou boa manhã, né? Quando a gente coloca no streaming, isso fica disponível para que as pessoas assistam em outros momentos também, né? Então, olá a todos, obrigada pelo convite para conversar sobre inovação, discutir um pouco sobre esse contexto que vivemos. Obrigada pelo convite. Obrigado, professora. É um prazer tê-la aqui. Maicon, por favor, se apresente. Olá, boa tarde. Bom, obrigado pelo convite. Desafio falar sobre isso, né? Nesse momento tão único na história da humanidade, de pandemia. Bom, falando um pouco sobre mim, 26 anos já de experiência na área de tecnologia. Nos últimos anos mergulhei nisso que todos chamam de transformação digital, de inovação. Percorri aí os principais ecossistemas de transformação e de aceleração de startups do mundo. E espero contribuir para a gente sair daqui, pelo menos, com algumas respostas das dúvidas antigas e novas dúvidas. O objetivo é esse. Obrigado, gente. Obrigado, Maicon. Um prazer tê-lo aqui. Auro Antunes, por favor, se apresente. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Auro Antunes, eu sou consultor, né? Trabalho com tecnologias, orquestração de processos, e ajudo desde startups a grandes empresas a reformatar sua estrutura organizacional baseada em serviços para poder enfrentar essa pandemia, que tem sido complicada para muitos setores, e a gente busca sempre respostas que a gente identifica como caminhos saudáveis para como se conduzir melhor nesse ambiente. Espero contribuir com algumas ideias que levem vocês a insights e que possam ajudar vocês nesses momentos. Obrigado, Auro. Prazer tê-lo aqui. Tá. Eu queria iniciar com uma pergunta, mas antes eu queria só fazer um comentário do momento, né? A gente está vivendo um momento de uma tremenda transformação, né? Uma transformação na forma de trabalhar, uma transformação do relacionamento cliente-fornecedor. Empresas que antes não sabiam trabalhar de forma remota, agora o fazem. Líderes que não sabiam liderar de forma remota, agora o fazem. Empresas que não vendiam online, agora o fazem. E empresas que não tinham atuação global, agora tem. Mesmo que essa atuação seja contratar pessoas em outros países, eu vi muitas empresas contratando dos Estados Unidos e fora do Brasil, contratando brasileiros. É interessante. Então, a transformação que a pandemia trouxe é realmente muito grande, né? Mas eu queria fazer uma pergunta provocadora aí para vocês, tá? Que é, todos sabemos realmente o que é inovação e como alcançá-la em nossas organizações e empresas, tá? Eu gostaria do comentário de cada um e eu queria começar com a professora Josivânia. Boa pergunta, Emauri.
pergunta bastante provocadora e complexa já de começo, né? Então, eu vou aproveitar e devolver com uma provocação, né? Vou dizer o que inovação não é, né? A inovação, ela não pode ser vista como uma panaceia, um paracetamol, um comprimido milagroso que, puxa, estou em crise, estou em confusão, logo vou inovar para sair dessa, né? É perigoso pensar a inovação como um comprimido para todas as dores, né? A inovação, ela exige um pouco de preparo, ela é um processo, ela é feita em estágios, ela acontece aos poucos, né? À medida em que a gente for avançando na conversa, né? Eu vou falar também sobre isso. Quer dizer, uma coisa é a mudança. Acho que a pandemia trouxe para nós a mudança, a necessidade. O coronavírus, como disse um autor chamado Byung-Chul Han, né? Ele antecipou futuros, ele trouxe para próximo, como você colocou, né? Empresas que nem imaginavam trabalhar com e-commerce e, de repente, foi a única forma de sobreviver, né? Então, a pandemia, ela antecipa futuros, ela antecipa, inclusive, o uso e a adoção intensiva de mais tecnologias, né? Mas isso são mudanças, né? Até classificar isso aí como inovação, aí já vem um outro caminho, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a inovação obrigatoriamente passa por um processo de mudança, mas o contrário não é verdadeiro. Nem toda mudança significa uma inovação. Se não houver o ressignificar das coisas, das relações, o ressignificar do processo, do produto, do serviço que eu vendo, da relação com o cliente e com fornecedores, se não houver uma verdadeira agregação de valor, então é só mudança, não é inovação, né? Então, eu começo dizendo que não é inovação, né? Não é um remédio para todas as dores, embora possa ser uma conquista, sim, né? Mas exige preparo e, aos poucos, eu acho, ao longo da conversa, a gente vai falar um pouco sobre essas competências necessárias, digamos, né, para a gente conseguir, de fato, trabalhar com inovação como estratégia e não como um remédio que vai curar uma dor urgente, né? Legal, gostei dessa inovação como estratégia, muito interessante, muito obrigado. Mike, vou passar a bola para você fazer os seus comentários sobre essa pergunta. Pô, responsabilidade falar depois da professora, né? Agora eu tenho que superar aqui. Bom, eu vou levar para o outro lado, eu vou levar para o lado um pouco menos acadêmico, se a professora me permite, vou para o lado prático. Inovação é aquilo que traz resultados efetivos quando a gente sai daquela espuma, né? Existe uma espuma de romantismo muito grande sobre o que é inovação, muito puff colorido, muita parede colorida, plumas e paetês. Isso é uma realidade no mercado hoje. E inovar não é isso, né? Inovar começa lá do mindset, você mudar a forma como você pensa, até a sua memória muscular, aí, se tratando de mindset, você mudar isso e aceitar que isso hoje existe, que é um novo mundo. O que nós estamos fazendo aqui é uma inovação. Antes, um evento como esse demandaria um auditório, um teatro, uma estrutura, enfim. E hoje não mais, basta um papo via WhatsApp, a gente já consegue combinar algo como uma live, alguma coisa assim. O Instagram já virou quase canal de TV a cabo. Quando você entra no Instagram, tem lá 20, 30 lives acontecendo simultaneamente, e isso é fantástico, porque é compartilhar conteúdo, né? Então, acho que o maior benefício de tudo que a gente está vivendo hoje, que a gente pode chamar de inovação, é como a gente está compartilhando conteúdo hoje, de forma muito mais simples, muito menos centralizada, com acesso a todos. Então, se a gente fosse pegar os 6 Ds ali da disrupção, eu diria que é o caminho para a inovação. Começa nisso que a gente está fazendo agora, e parabéns por isso, Mauri, que é compartilhar conteúdo, né? Então, a professora falou o que é não inovar, né? A única coisa que eu coloco aqui é que, infelizmente, ainda existe uma economia de manada em cima do que a gente chama de inovação, de transformação digital, e às vezes a espuma é mais bonita do que realmente é o conteúdo, né? Aquela coisa romântica da inovação, do que é inovado, do que é transformar digitalmente, e livros e mais livros sobre isso, mais alguns quase iguais a outros, só que escritos de forma diferente. Então, inovação, a gente tem que tomar cuidado quando falar nisso, para não cair na espuma do romantismo, naquela coisa romântica e de carnavalesca que muitos hoje criam, de empreendedores de palco, etc. Inovar não é isso, inovar é bem diferente, existem métodos, estudos, enfim.
para promover a inovação, empresas fazendo a inovação de forma muito assertiva e outras não tão assertivas assim. Então, o futuro e a história nos dirá quem seguiu o caminho correto nisso que a gente está chamando de inovar. Então, o inovar para mim é isso, com esse alerta sobre não cair na espuma de inovação, porque ela não traz resultado final nenhum. Legal, bacana. Obrigado pelo comentário. Eu lembrei de uma frase, eu não lembro quem disse, foi um colega que me passou, que a inovação é a invenção que gera boleto, né? Ou seja, gera recebíveis, né? Interessante, porque o momento até fez com que houvesse uma desburocratização em vários setores, né? Principalmente na parte governamental, então isso é muito importante. Auro, eu vou te passar a bola para você fazer os seus comentários sobre essa pergunta. Tá, eu gostei muito das colocações da professora e do Michael, e vou complementar com uma visão que é parecida com essa que você colocou, Amaury, que é o seguinte: a inovação é a implementação de novas ideias que geram valor. E 90% do esforço é a implementação. O que cabe aí toda a fala da Josivânia, no sentido de compreender com profundidade quais são os requisitos, ambiente, estruturas necessárias para você poder realmente inovar. E o grande risco, como o Michael colocou, e tem até um reporte muito legal na HBR do Steve Blank, é sobre o Innovation Theater, né, o teatro da inovação. Muitas empresas, grandes empresas, têm caído nessa falácia, que é fazer um labs, e agora nós vamos inovar, vamos colocar todo mundo ali, né, vamos colocar um parquinho de diversão, e isso não tem gerado resultado. Então, esse Innovation Theater tem sido muito questionado no mercado em função da baixa capacidade de resolver os reais problemas e produzir resultados que gerem valor. Porque é uma complexidade muito grande você movimentar uma cultura, né? Não existe nada negativo em você ter um ambiente saudável, amistoso, isso é ótimo para a cultura, você ter o estilo Google de fazer as coisas, né? Mas isso não é o essencial. Se não houver uma mudança de liderança, uma mudança de cultura que permita uma estrutura mais que fomente essa grande energia que é a inovação. Eu estava lendo um material da InnoScience agora e eles colocaram isso como um ponto-chave. Falaram assim, olha, um dos aspectos, isso também é provocador, essa pergunta, essa colocação, um dos aspectos mais importantes da empresa no momento é elas terem capacidade de usar a maior energia potencial que elas têm dentro de si, que é a inovação. Agora, isso, quando você vai numa reunião com 6 pessoas e discute abertamente ideias, isso é simples. Fazer uma empresa se tornar inovadora ou com competência de inovação é um processo complexo, envolve você mudar governança, liderança, forma de condução, valores, comportamentos, cultura, e inserir pessoas que possam drivar isso de uma maneira eficiente, né? Então, com esse olhar, eu gostaria de também deixar essa provocação. O que nós precisamos realmente realizar, e aí nós vamos ter que entrar mais profundamente, para que possa realmente ter inovação dentro do nosso... fazer o onboard da inovação na empresa. Perfeito, ótimo. Eu queria emendar todos esses comentários, uma outra pergunta aqui, né? Qual que é o recado que a pandemia traz para as instituições e para a população sobre o futuro, tá? Sobre essa ótica de inovação? Então, deixa eu mudar a ordem aqui. Michael, gostaria que você começasse fazendo um comentário sobre essa pergunta. É difícil falar da pandemia, né? Porque, poxa, ninguém esperava por algo assim. Um recado que eu posso deixar, não sei se é um recado, mas acho que é um legado que a pandemia pode deixar, você precisa ser rápido. O mundo hoje não dá para ser lento, você tem que ser rápido. Então, não dá mais para ter companhias, empresas do tamanho do transatlântico, que você leva semanas para manobrar 10 graus para a esquerda. Se você tem uma coisa como essa, transforma em várias lanchas onde você pode virar para a esquerda e direita de forma mais rápida, porque do contrário você será ultrapassado pelas pequenas, e o mundo está mostrando isso.
Fintech é um exemplo disso, claro, quanto que as fintechs estão crescendo e incomodando os bancos tradicionais. Então, acho que o maior legado que a gente pode ter dessa pandemia seria pense rápido, você tem que agir rápido, pense como startup. Erre rápido, conserte rápido, inove rápido, faça as coisas de forma mais rápida, porque se você parar para pensar demais, passou, o momento passou e já foi. Quem foi mais rápido em pensar no e-commerce lá no primeiro trimestre, nos primeiros semestres de 2020, navegou o Oceano Azul. Porque, inevitavelmente, as pessoas tiveram que comprar. Quem foi rápido de criar, que fosse uma ferramenta MVP de WhatsApp. Estou vendendo meu supermercado agora, vende online. O que é online? É WhatsApp. Me peça por aqui, que eu separo e vou te entregar. Quem foi rápido nesse sentido, acabou não sentindo tanto o impacto. Quem demorou um pouco mais e foi um pouco mais analítico, de querer criar alguma coisa mais complexa, tem que passar por compliance, tem que ir para o jurídico, tem que bater no advogado, tem que voltar, tem que ver se o comitê deixa, se o comitê não deixa, se os associados não deixam. Quem demorou um pouco mais para elaborar ideias para tentar sair da pandemia, acabou sofrendo um pouco mais com a pandemia, por mais tempo com a pandemia. E uma outra coisa que me veio aqui agora é nunca diga nunca, né? Se a gente, antes da pandemia, falasse que um dia uma coisa dessa pudesse acontecer com a humanidade, todo mundo ia chamar todo mundo de louco. Cara, você tá louco. Eu não lembro de quem, vou fazer essa maldade de não lembrar quem é o autor, mas um livro que eu li recentemente falando que a gente deve preparar para o inesperado, né? A gente tem que ser preparado para o inesperado, como a Kodak não se preparou para o boom da câmera digital, e como a gente não estava preparado para o que foi a pandemia. Então, não sei, o legado que ela deixa para a gente pense rápido. Se você for rápido o suficiente para tomar uma porrada de pandemia e conseguir se movimentar rápido e fazer as coisas acontecerem, você vai sobreviver. Se você tiver uma estrutura dinossauro muito grande, onde você não consegue acelerar, você não consegue recuperar rápido, não consegue fazer as coisas na velocidade que o mundo gira hoje, você vai ficar para trás e vai morrer. Então, hoje, para mim, empresas, não importa o tamanho delas, não importa a quantidade de funcionários, elas têm que ser pequenas. O pensamento delas tem que ser pensamento de startup. Faça rápido, erre rápido, construa dentro da sua empresa, construa pequenas empresas, pequenas iniciativas e permita que as pessoas sejam intraempreendedoras para que você não sofra tanto numa situação como essa de pandemia. Interessante, muito bom. Na sua fala, né, eu vejo esse movimento que está tendo agora no mercado de uma busca por frameworks, métodos ágeis que as empresas estão incorporando nos departamentos, na empresa como um todo, né? Se virou uma necessidade com a pandemia. Muito bom esse seu comentário. Professora Josivânia, vou repassar a pergunta para você. Eu concordo com o Michael que a palavra-chave é agilidade, né? Eu acho que essa é a grande mensagem que essa crise, né, global e inesperada, né, nos passa, seja para a sociedade, para o futuro, para as organizações. Eu acho que a agilidade é uma palavra-chave e, ao mesmo tempo, o próprio Michael deixa claro que não é tão simples assim quando a gente está falando de organizações complexas. Vou lhe dar um exemplo, o setor público, né? Isso aí, no setor público, seria só o sonho, né? Tem toda a burocracia, tem a lei 8666, tem não sei o que lá, tem todo aquele entrave que o Michael colocou, a cultura pesadona, né? Dizendo ali, não, peraí, venha devagar, não é por aí, vai para o jurídico, né, Michael? Então, são realidades distintas. Organizações muito grandes e que estão há mais tempo no mercado, que não são uma startup, que pode trabalhar, né, ali com o modelo de negócio baseado em métodos ágeis, é um caminho um pouco mais difícil, né? Eu, como acadêmica, né, Michael, a gente vai sempre citando autores. Peter Drucker disse que a cultura vai comer a sua estratégia no café da manhã. Eu adoro essa frase dele, né? Porque a gente tem as melhores ideias, agilidade, vamos lá, vamos transformar, gente, mudança, o contexto é esse. E aí, quando a empresa é grande, ela nem precisa ser do setor público necessariamente. Só o fato de ser mais complexa ou estar um pouco mais de tempo no mercado, né? Isso já naturalmente faz com que ela crie uma cultura. E não é fácil, a gente não muda a cultura de hoje para amanhã só porque quer. Por isso que inovação, eu acho que tem tudo a ver com estratégia,
porque esse paracetamol ele não chega agindo tão rapidamente, né? Vai ser mais fácil, eu acho, a adaptação das empresas menores, das startups, as fintechs são sim um exemplo, né? Então, mas a gente tem um outro grupo de empresas que vai precisar muito de ajuda, inclusive as que são pequenas, mais antigas, pequenas, mais tradicionais, que, por exemplo, estão vendo o investimento em tecnologia da informação como custo, e não como um investimento que vai, de certa forma, salvá-las e levá-las para esse segundo nível de lugar que elas têm que estar, que é esse mundo digital, né, digitalizado, para continuar fazendo negócios. Essa mudança, ela é mais dolorosa numa empresa que está há mais tempo no mercado, porque a cultura vai tentar barrar esse processo, né? É uma organização que aprende, é uma organização aberta à mudança, aberta às novidades. Se pode errar ali, você não inova se você não autorizar as pessoas a errarem, como o Michael disse, acertar rápido e errar rápido. Então, tem tudo a ver aí com essa frase do Peter Drucker, né? A cultura come sua estratégia, ou sua inovação, ou suas novidades, né, sua boa vontade, no café da manhã. Então, é analisar, eu acho, caso a caso, sabe? Histórico a histórico, cada empresa tem sua história, sua dinâmica de operação e de forma de se mover. Mas concordo, eu acho que a mensagem que a pandemia trouxe para nós foi: haja rapidamente, é agilidade. A minha inquietação é: como é que a gente vai fazer isso? Como a gente dá esse passo, né? Acho que fica esse dilema aí. Legal, muito bom. Agilidade, cultura, são duas palavras que vocês usaram, hein? Realmente faz sentido, né? Como é que você age se eu tenho que mudar uma cultura que não está preparado para isso, mas se eu não mudar, posso quebrar, enfim, posso não existir amanhã. Maurício, só contribuindo com a fala da professora, né? Contribuindo com a fala da professora, e infelizmente a gente encontra muito pelo caminho, e nessa hora a voz dele é mais alta, que são os pessimistas, né? Então, essa figura, ela é muito complicada quando você está falando no processo de mudança, ainda mais radical do jeito que a gente está vivendo. Então, para mim, quem mais sofreu na pandemia foram os pessimistas, porque tem uma frase que é: pessimista é aquele que fala, alguém precisa resolver isso. Nunca é ele, né? Alguém precisa resolver isso. Então, a gente encontra muitas pessoas que, poxa, mas há 15 anos a gente trabalha assim, isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Esse, para mim, é o pior obstáculo para se enfrentar, e a gente tem uma cultura de pessimismo muito grande entre os profissionais. Esse é difícil você quebrar. Mais do que convencer o diretor, você convencer o pessimista que está lá embaixo que há de se inovar. Verdade, verdade. Vou passar a bola para o Auro. O Auro é especialista em agilidade, então repasso para ele a pergunta. Tá, eu achei ótimas as respostas e eu queria só fazer algumas complementações. Primeiro, é que a transformação ela não se inicia com a pandemia. A transformação que está acontecendo, eu gosto muito do estudo da Carlota Pérez, em que ela mostra sobre os ciclos de tecnologia, de como isso aconteceu na história desde a Revolução Industrial. Você vai ver que tem ciclos, e ela descobriu isso virou mote em todas as comunidades de agilidade, né? O SAFe usa isso como argumento inicial, o Mark Kirsten também usa isso como argumento inicial, que é o seguinte: a cada 50 anos, mais ou menos, você tem um ciclo de desenvolvimento tecnológico. E esse ciclo começa assim. No caso lá da ferrovia, olha, começou a surgir as primeiras máquinas de ferrovia, né, vai mudar tudo. E só que as pessoas na sociedade não perceberam isso, o impacto que seria aquilo na vida em sociedade, né? E aí você tem um momento inicial em que essas novas ideias geram uma série de conteúdos, de informações, de conceitos, de ideias. Isso é materializado e isso entra um frenesi financeiro. Todo mundo começa a apostar que agora é ali e entra um caos. E depois desse caos há um momento de sinergia, isso sobe, e aí entra o que se chama de Golden Age. Esses são os ciclos. Nós passamos pelo ciclo da ferrovia, pelos ciclos do óleo, pelos ciclos da eletricidade, pelos ciclos dos automóveis e produção em massa. E aí, esse ciclo de produção em massa, ele se encerra e começa a surgir, desde 71, de acordo com os estudos da Carlota Pérez, o movimento do ciclo da era do conhecimento, com a informática, com as telecomunicações, com a globalização, com a interdependência muito forte. E que momento nós estamos? O momento, todo mundo lembra da bolha da internet no ano 2000.
onde existia um frenesi absurdo de investimentos e houve uma quebra absurda de startups, de empresas grandes, etc., em função de apostas não corretas, né? E começa a emergir um movimento. Depois nós tivemos 2008 com o problema da queda da Bolsa. E nós estamos, então, no que se chama, na visão dela, no turning point. O que é o turning point? O turning point é um momento de virada, onde todo esse frenesi começa a acabar e começa a surgir aqueles que vão dominar o mercado nessa era de ouro. E é esse momento de virada que nós estamos vivendo, né? Ainda não se sabe se vai ser mais extenso ou mais curto, mas tudo aponta para isso. O que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela fez aquela coisa, ela deu um reset no mundo. Ela apertou um botão e, de repente, em março, maio, todo mundo olhou para a televisão e via lá foto da Índia, nenhum carro na rua. Foto nos Estados Unidos, nenhum carro na rua, tudo parado. O mundo parou. Então, foi um impacto muito forte, no sentido de o que fazemos, como fazemos e como vai ser daqui para frente. Ninguém tem a dimensão disso clara até hoje, né? Mas alguns sinais ficam mais visíveis. E o primeiro deles é o seguinte: vamos pensar o seguinte, todo mundo já conhece trabalho remoto há mais de 10 anos, eu trabalhei em projetos de videoconferência para empresas em 2001, mas eram só grandes empresas que se envolviam com isso, né, que precisavam integrar suas áreas, né? Algumas revendas de carro, por exemplo, tinha conexão direta com os fabricantes aqui via videoconferência para poder estabelecer comunicação mais otimizada possível, mas isso era caro, era via satélite. E aí você pega todo mundo, em vez de fazer experimentos de trabalhos remotos, você, de repente, joga todo mundo para casa e coloca todo mundo para praticar conhecimentos que não estavam na sua lista de prioridades. Todo mundo hoje opera vídeo em várias plataformas, trabalha com vários tipos de comunicação, teve que aprender a gerenciar equipes remotas, a motivar equipes remotas, a integrar. E isso trouxe alguns insights. Um deles é, se eu consigo trabalhar com a minha equipe remota, por que eu vou gastar X milhões com um prédio para ter uma sede? A Startasse fez isso. Na estratégia dela de sair da crise, ela montou o que ela chama, que eu gostei muito do modelo dela, que foi o seguinte, chama-se sobrevivência modo lunar. O que é sobrevivência modo lunar? É você pegar o mínimo necessário para sobreviver dentro do módulo lunar. Ou seja, minha empresa agora entrou nesse modo, essa foi a colocação dele, eu achei muito inteligente, reduziu o custo ao máximo, mandou todo mundo para casa, tirou os custos que ele tinha do edifício, que eles tinham alugado um prédio onde a empresa rodava, diminuiu os custos praticamente a zero, porque eles tiveram um problema, eles trabalhavam com eventos, e o resultado foi para zero. Interessante. Eu queria aproveitar a tua fala, né? Que eu queria fazer. Eu tenho uma pergunta para cada um de vocês, porque é dentro da especialidade de cada um, né? Eu queria aproveitar para fazer o rodízio, né? Iniciar respondendo, aproveitando a sua fala aí, né? Como é que você vê uma mudança nos modelos de consultoria no mundo pandemia, pós-pandemia? E como que a inovação está sendo inserida ou será inserida dentro desse contexto de métodos e processos? Tá, a gente pode pegar os exemplos aqui no Brasil, né? Primeiro, o distanciamento já não tem aquela visita, aquele relacionamento formal naquele modelo. Todo mundo de consultoria trabalha no nível médio com consultoria e treinamentos também, capacitação de líderes, de gestores, de equipes. Então, a consultoria, ela passa a ter agora um papel que é o papel que a gente desenvolve hoje muito, que é de advisor, no sentido de operar junto às empresas, orientando práticas, entendendo nas relações os mecanismos que estão bloqueando um processo de adaptação maior, de como criar mais adaptabilidade, ou seja, adaptabilidade é agilidade. Agilidade não é velocidade, agilidade é a capacidade de você, como colocou o Michael, colocar o barquinho virado para cá e para lá, pivotar a sua estratégia quando necessário. Um processo de aprendizagem enriquecido, né? Então, quando você olha para esse cenário, a postura da consultoria, ela tem que ser mais interativa e ela tem que ser muito focada em resultado prático, porque a velocidade está maior, a aceleração está maior. Não dá para discutir viés conceituais
quando você precisa resolver problemas que estão emergindo nessa necessidade de balancear, que foi o caos da pandemia. Eu preciso reduzir meu custo ao máximo e preciso inovar simultaneamente, né? Então, nesse cenário, as respostas têm que ser efetivas. Então, a modelagem da consultoria não se passa mais por grandes reportes, por grande documentação, isso aqui, essa estrutura não funciona. Ela é muito pontual, muito assertiva e muito direcionada para ajudar na inovação, implementando valor. Olha, esses caminhos aqui são possíveis. E é sempre, eu digo que o consultor, eu, por exemplo, me considero um consultor, eu me considero uma coisa bem antiga, não sei se todo mundo vai lembrar, mas vocês lembram no cinema que tinha uma lanterninha? E qual que era a função do lanterninha antigamente? Você chegava, o cinema está escuro, e Só ele pegava uma... professor, eu não lembro disso não, tá? Não é da minha época, então eu não lembro disso. Mas obrigado por ter balançado a cabeça em auxílio, né? Obrigado. Então, a grande questão que fica é justamente essa. Qual que é o papel do lanterninha? É chegar num ambiente escuro e, tem um lugar vago ali. Jogar a lanterninha e você senta. Ou seja, o papel da consultoria hoje é tentar, num ambiente extremamente volátil, de extremamente aceleração, em que as empresas novas, como as startups, como o Michael colocou muito bem, elas são exponenciais por natureza, por habitarem num ambiente digital, o que dá uma escalaridade absurda e que quebra qualquer barreira de negócio, né? Então, isso faz com que a consultoria tenha que se adaptar a rodar nessa velocidade, trazendo ferramentas, né? E não receita de bolo. Olha, isso aqui, você tem que decompor os frameworks e orquestrar ele de acordo com a necessidade da empresa. Essa é a grande mudança. Então, a gente é muito focado de entender qual que é o problema, ok? E, em cima do problema, você fazer a construção de respostas, de orquestrações de processos, de mudança cultural, de estruturação de times, de evolução de times, das próprias técnicas de agilidade para alavancar isso. Legal, muito bom, Elvio. Interessante. Essa parte que você falou do valor, né? Eu acho que é o grande tchan, né? Eu acho que a questão da agilidade também, né, traz essa mudança, né, ou a facilidade de mudança, ou mudar rápido, para sempre estar olhando para o valor que você está entregando para clientes, o cliente interno, cliente externo, né? Bem interessante. Deixa eu passar para a professora fazer uma pergunta para o setor acadêmico, né? Professora, como é que você vê o papel da inovação no meio acadêmico e como deve ser o papel da universidade no fomento, preparação para esse novo mundo pós-pandemia? Eu acho que a palavra inovação tem tudo a ver com o meio acadêmico, porque inovação se pensar na inovação como consequência, ou mesmo como estratégia, é aprender. A matéria-prima é o conhecimento. Não há outra forma de inovar a não ser utilizando informação e conhecimento. E a escola produz conhecimento, é isso, ela vive disso, né? É o seu core business, né? Ela existe porque ela está ali para aprender e para ensinar, né? Não gosto muito dessa coisa de estar ali para ensinar, não, porque é meio esquisito, né? Mas, assim, enfim, para promover o aprendizado. Acho que a escola, de um modo geral, existe por isso. Quando eu falo escola, extrapola até a questão das universidades, né? As escolas técnicas, por exemplo, né? Acho que a gente aproveita, inclusive, muito mal no Brasil as escolas técnicas para preparar adolescentes para trabalhos de nível intermediário, tecnológico e tudo mais. O Brasil, me parece, um pouco parado nisso. Mas as universidades estão fazendo seu papel, elas estão formando. Por isso que alguns dos indicadores que aparecem nos relatórios da OCDE, seja mostrando o Brasil ou qualquer outro país do mundo, mostram lá quantos doutores foram formados esse semestre, quantos mestres foram formados esse semestre, quantos graduados, são indicadores, estão na Pintec. Se você olhar lá, a pesquisa Pintec está lá. Formação desse povo. Qual é a formação desse povo? Então, tem tudo a ver com a educação, a inovação, né? É o desenvolvimento de competências que vai nos levar para a inovação. E eu estava vendo um observatório de inovação da OCDE, chamado OPSI, né, que ele fala de 6 competências essenciais à inovação. Para inovar, a gente precisa aprender
sobre iteração, que é essa ideia de que a inovação é um processo incremental e experimental de desenvolvimento, uma coisa iterativa, né? Aprende, volta, refaz, mexe, vai de novo, experimenta outra vez. Então, essa iteração é uma competência importantíssima para quem quer inovar. A outra é a alfabetização de dados, né? A data literacy, né? Quer dizer, tomar decisões baseadas em evidências, em dados, como coletar corretamente dados, ou seja, envolve pesquisa, né? Comunicação eficiente de dados, nunca esteve tão na moda, né? Essa comunicação científica. Então, iteração, alfabetização de dados, centralidade no usuário, né? As organizações têm que aprender a cada vez mais entender que o usuário está no centro, que o cliente está no centro, né? Mas a gente tem que lembrar também das responsabilidades com o meio ambiente, com a sociedade, né? Se você deixa tudo centralizado no cidadão, por exemplo, o usuário do serviço e esquece do contexto, a gente toca fogo no mundo, né? Como tem tocado até, né? Curiosidade é outra competência importantíssima que tem que ser incentivada nos estudantes, né, nos empreendedores, nos pequenos empreendedores, né? Procurar experimentar novas ideias, novas formas de trabalhar. Outra competência é storytelling, né? Por isso que a gente desenha jornadas do cliente hoje em dia, né? Os próprios usuários do serviço contando histórias de como foi sua experiência com aquele processo, com aquele produto, né? O storytelling nunca foi utilizado, por exemplo, nunca foi tão utilizado no marketing como hoje em dia. E a insurgência, né? Ser naturalmente alguém que desafia o status quo. Né, alguém que está o tempo todo trabalhando com parceiros até incomuns, né, ser incomodado com a coisa como ela está. Então, essas 6 competências são iteração, alfabetização de dados, centralidade no usuário, curiosidade, storytelling e insurgência. Acho que a universidade, se a gente fosse pensar agora naquela tríplice hélice, ou quádrupla, ou hoje já se chama de quíntupla hélice, que vem governo, empresa, sociedade, meio ambiente e universidade, a universidade está ali, ela é uma daquelas hélices, ela faz parte. Né? Ela oferta mão de obra qualificada, ela está inserida nos ecossistemas de desenvolvimento de inovação, muito vinculada à FAPDF, por exemplo, aqui no DF, e à CAPES e ao CNPq, ou seja, sempre procurando fomento para o desenvolvimento de pesquisas. 90% das pesquisas neste país saem das universidades públicas, não sei se vocês sabem dessa curiosidade, né? Então, assim, pesquisa colaborando com políticas públicas, porque essas pesquisas elas têm que se desdobrar depois em novas políticas de desenvolvimento, de ciência, tecnologia e inovação, né? Tem centros de desenvolvimento tecnológico, a UNB tem o CDT, por exemplo, incubando ali novas ideias, startups e tudo mais. Então, eu acho que o papel da universidade é importantíssimo, é fantástico, e é muito necessário para o desenvolvimento de um país, porque sem educação não há desenvolvimento de competências e de conhecimento, e sem conhecimento você deixa de ter exatamente a matéria-prima principal necessária a qualquer processo de inovação. Perfeito, concordo plenamente. Sem educação não há como um país evoluir. Isso é fato mesmo, muito bom. Deixa eu passar aqui para o Michael. Michael, você como CEO, né, liderando uma empresa, né? Como é que é liderar uma empresa nesse momento, né, de pandemia e pensando no mundo pós-pandemia, principalmente porque você precisa levar inovação, levar novos olhares para seus líderes e seus líderes levarem para toda a empresa, né? Como é que é isso? Legal. Muito antes da pandemia já existia um desafio que é esse conflito de geração que a gente está vivendo agora. Tem até nome bonito para isso, geração VUCA, e aí vai, cada um tem colocado um nome. Mas quem está entrando no mercado de trabalho de hoje tem uma mente completamente diferente do que o meu pai tinha e que meu pai me ensinou a ter. Quando nós somos educados, a gente foi ensinado a entrar no mercado de trabalho de forma doutrinada. Então, a gente não tinha espaço para ser rebelde, a gente não tinha espaço para ser questionador nos ambientes de trabalho. Todo ambiente de trabalho, ele refletia muito o que existe no Exército hoje, né? 4 estrelas, 3 estrelas, e aí vai até chegar lá no soldado raso. Então, hoje a gente está vivendo uma mudança de cultura nesse sentido. As pessoas não aceitam mais ter chefe. Elas querem ter líderes. E se a pessoa não tiver... A geração de hoje, se ela não estiver realmente focada no propósito,
e se ela não identificar em você, se ela não identificar no líder dela alguém que ela admira, não como quem paga o salário dela, mas como uma pessoa, como ela nunca vai conseguir atingir o potencial dela. Porque a geração de hoje ela não foi preparada para ser doutrinada no modelo que eu fui preparado pelo meu pai para aceitar as coisas sem questionar. E eu acho isso incrível. Eu particularmente, claro, eu sofro muito com isso, porque eu ainda tenho o mindset lá do meu pai, que me ensinou. Meu pai foi comerciante durante muitos anos, então eu ainda tenho aquele mindset do meu pai, né, de ter a mente ainda um pouco fechada no modelo antigo, mas a geração de hoje não aceita isso, e quando você consegue colocar uma coisinha na vida delas que chama propósito, e respeitar que elas têm propósitos que são diferentes dos seus, como empresa, que o que ela não precisa ter a sua empresa como vida, como estilo de vida, quando você começa a aceitar que ela pode ter a sua empresa como uma fonte de renda, e você começa a diferenciar aquelas pessoas que se identificam com o propósito com o que você está construindo, e outras pessoas que estão ali porque estão de passagem, porque precisam do emprego, então você vive mais feliz com essas pessoas. E a pandemia adiantou em 10 anos, talvez, aquilo que era inevitável, né? Essa é uma frase do Maurício, eu acho que ele citou a Starts, do Maurício da Starts, uma frase dele que fala: se trabalha aquilo que você faz e não onde você vai, porque você precisa ir em algum lugar para trabalhar. Se eu hoje falar, gente, vamos voltar para o escritório, eu acho que eu perco 50% dos meus colegas de trabalho. No entanto, se eu falar hoje, nunca mais voltaremos para o escritório, eu perco outros 50% dos profissionais que estão trabalhando comigo. Então, a individualidade nunca ficou tão evidente depois da pandemia. Nunca ficou tão evidente. Você tem que aceitar que a pessoa vai entrar de cabelo atrapalhado numa reunião de daily. Você tem que aceitar que ela vai entrar com cara de sono. Você tem que aceitar que o filho dela vai passar correndo atrás dela, vai gritar e vai atrapalhar a sua reunião. Então, isso não dá para ser diferente. Você entrou na casa das pessoas e, a partir desse momento, você entrou no que existe mais íntimo dela. E se você não respeitar isso, você não vai conseguir liderar ninguém. Então, não adianta falar que eu quero fazer uma reunião 8 horas da manhã. Eu sei que várias pessoas que trabalham comigo 8 horas da manhã estão dormindo. Porque nesse momento de pandemia, elas preferem maratonar uma série até 4h30 da manhã e acordar às 11. No entanto, ela me manda e-mail 11h30 da noite. E ela está sempre responsiva. Eu tenho que respeitar isso. Se eu colocar um sino de exército, uma sirene de vamos começar a trabalhar agora, vamos parar de trabalhar agora, essas pessoas desmotivam. E aí, mesmo que elas continuem com você, elas não vão dar 100% do potencial delas, e ela está fazendo mal para você, está fazendo mal para ela também. Né? Então, a pandemia trouxe isso, assim, um conflito de gerações. A próxima geração que está entrando no mercado de trabalho agora, nesse momento de pandemia, que entrou em 2020 e está entrando agora em 2021, que está aprendendo a trabalhar dentro desse modelo de home office, ela vai ter muita dificuldade de entrar no modelo corporativo, onde você tem que respeitar sapato, calça social, e aí vai. Ela vai ter muita dificuldade disso. Eu tenho colegas de trabalho que falam, poxa, eu adoro home office porque eu não preciso passar camisa. Vai ser um incômodo para ele a partir do momento que a gente voltar. Se você quiser voltar para o escritório, ele vai ter que passar uma camisa. Olha que coisa idiota, a gente não está falando. Se alguém inventar um ferro que passa a camisa automaticamente, esse cara vai ficar milionário. Mas a gente precisa começar a respeitar esse tipo. A pandemia trouxe que pessoas. Eu ainda sou um jovem de 20 e poucos anos, não é mentira, tá, gente? Já passei dos meus 40 já. Mas se a gente quiser manter essas pessoas engajadas que estão entrando no mercado agora, a professora John falou que a faculdade é fundamental nesse processo de inovação e nesse processo de empreendedorismo, ensinar empreendedorismo na faculdade, etc. Se a gente quiser manter essas pessoas com fome de trabalhar e fazer e construir realmente, ser produtiva, como diz o professor, gerar boleto ali, né? Não, foi você que disse, não, olha, fazer inovação para gerar boleto, a gente precisa respeitar a individualidade delas, porque elas não são como meu pai. E uma coisa muito legal que o professor falou sobre consultoria, no meu tempo, a roupagem, a capa do livro era muito importante. Então, as pessoas tinham toda a minha preocupação
de apresentação, mensagens de PowerPoint simplesmente maravilhosas. Eu ainda faço PowerPoint, tento fazer o mais maravilhoso possível. Hoje a gente está entrando numa era de conteúdo. Essa geração de hoje não está nem aí para o formato que você está apresentando. Você pode estar numa live, com tremer no celular, falando, sentado num quartinho, assim, desse tamanhozinho, com 2 paredes aqui, falando. Se você estiver passando um conteúdo que elas escutam, ela vai te ouvir. Se você for para um super estúdio, como é hoje das TVs abertas no Brasil, aquele estúdio maravilhoso e tal, aquele monte de profissionais, câmeras 8K, se você não falar um conteúdo que elas querem ouvir, não vai ter nada de audiência, nada. Então, a pandemia trouxe isso de forma avassaladora, assim, mesmo. Hoje, a gente tem que respeitar esse conflito de gerações que está acontecendo nesse momento. Interessante. Vocês falaram de agilidade, cultura, conflito de geração. O pessoal de RH vai sofrer muito, hein? Aí pela frente, viu? Pessoal, o pessoal que estiver assistindo aí, quiser já mandar as perguntas, tá? Fique à vontade, tá? O pessoal que estiver assistindo, só postar aí no chat do YouTube ou do LinkedIn que vai chegar aqui pra gente. Amor, deixa eu aproveitar então e falar uma coisa que você falou que eu acho muito legal. O pessoal de RH, não sei se o Aura e a professora Josivana vão concordar comigo, mas eles precisam muito se reinventar. Eles precisam muito se reinventar. Processos de seleção tradicionais, isso não... Bem, né? Treinamento... O corporativo também está mudando bastante. Muito. E eu acho que você tem total razão. Quem mais vai sofrer serão os profissionais de recrutamento, porque se a gente está falando de conflito de gerações, pensamentos diferentes, o primeiro a sofrer esse impacto são eles. Se eles não fizerem um trabalho bem feito nesse sentido, de entender que existe essa mudança, quem está na ponta lá não vai conseguir explorar o máximo ali dos seus liderados. Acho que eles vão sofrer muito, se o Auro e a professora Josivana concordam comigo, mas eu tenho visto eles sofrendo demais, o RH está sofrendo demais com esse momento. Eu concordo com você. O que eu acho mais importante é entender que o RH agora ele é estratégico. E eu só queria complementar até com uma frase provocativa, né? Nós temos, sim, um conflito de gerações, nós temos um modelo comando e controle que está saindo de moda e não cabe mais, e você precisa de uma mudança de liderança. Esse é o grande ponto de dificuldade, que é mudar as lentes de quem está no comando para se tornar um líder e que ele estimule comportamentos, né? O Deming já dizia, o grande problema é o sistema, não são as pessoas. E quem comanda o sistema são os gestores, porque quando você tem um comportamento em qualquer ambiente, quem diz que se está certo ou se está ruim é o líder, é o seu gestor. Então, ele determina, de certa maneira subliminar, esses comportamentos. Então, ele tem que mudar essa postura para aumentar a autonomia, etc. E eu queria só deixar mais uma frase aqui. Nós temos que contar com uma diversidade muito grande, com todos e todas as gerações. Eu vi o Cockcroft, que era um grande especialista da Netflix, e ele foi num banco lá em Singapura, da DBS, e o diretor do banco disse, porque vocês lá da Netflix são capazes de contratar pessoas jovens, tal, nós temos dificuldade. E ele falou assim, eu acho que você não está sabendo. A média de idade lá na Netflix é 40 anos de idade, dos nossos engenheiros. E segundo, a maioria deles nós pegamos dos bancos. Então, nós temos uma complexidade em que a grande questão é como eu posso ter pessoas afinadas, como o Michael colocou, e é muito importante, que estejam ali, porque o propósito dele, né, que vem do entusiasmo, o entusiasmo é Deus em si, ou seja, o que me dá sentido na vida bate com as motivações que a empresa me traz, eu consigo correlacionar isso e eu passo a ter uma vida na empresa afinado com meus valores. É um fator de retenção. E o outro é aquilo, você vai ter muita gente passando porque não existe mais fidelização de empregado. Isso acabou. A geração nova está atrás dos seus objetivos. Então, cabe à empresa enxergar que objetivos são esses. E eu gosto muito de uma frase que eu vi de um especialista que entrevistou 30 donos de startups no Brasil, o Gabriel, é de uma dessas empresas, eu esqueço o nome do livro dele, mas ele colocou uma frase que me chamou muita atenção. Ele falou o seguinte, olha, toda empresa deveria olhar para a questão, não com essas palavras, do Bauman. O Bauman é o filósofo que escreveu A Modernidade Líquida. E ele mostrou uma coisa, um dos maiores problemas dessa geração
é a falta de sentido, de significado, a alta velocidade das coisas. Então, que as empresas acordem para potencializar o propósito das pessoas e que elas possam estar ligadas a você por um sentido maior. Então, você entender o contexto social que a gente vive e, dentro desse contexto, buscar ofertar para as pessoas âncoras em que elas sintam na sua empresa uma forma de expressar aquilo que ela acredita, uma forma dela também se sentir participativa, isso já é um ponto que pode dirigir uma série de ações, né, para engrandecer todo esse processo. E, novamente, cultura é chave, né? Eu vi um material muito bom daí no site sobre quais são as práticas de cultura das empresas que elas mais utilizam, né? Como o Google faz para poder manter essa fluidez, como o Hotspot faz. E aí eles criaram vários bins, né? São pequenas sementes culturais. Não vamos ter tempo para discutir isso aqui, mas é um assunto interessante para a gente ver numa próxima abordagem. Perfeito, Ora. Passa a palavra para a professora, se ela quiser comentar sobre essa questão de pessoas, fica à vontade. Olha que interessante, né? A cultura pode comer sua estratégia e sua boa vontade no café da manhã. Por outro lado, eu acho que se a empresa se abre para o novo, para a diversidade, eu acho que as empresas têm que discutir diversidade. Essas pessoas estão chegando tão diferentes por conta da diversidade. Então, quando o Michael fala da reinvenção de treinamento, desenvolvimento e educação, do RH e tudo mais, eu já pensei na palavra diversidade imediatamente, né? Ou seja, há uma riqueza cultural no ambiente externo. E esse sujeito que vem para um processo de seleção, ele pode, né, essa cultura que ele traz, que ele representa, essa diversidade que ele traz de fora, pode chocar com essa cultura interna, de repente, mais lenta, mais difícil, mais fechada, avessa ao aprendizado e à abertura, né? Pouco desenvolvimento de liderança e de cultura, como vocês falaram. Então, eu acho que o desafio é o match, é dar match. Né? O sujeito, esse indivíduo que vai trabalhar, ele tem que sentir, opa, houve match, vou ficar aqui. Né? Há uma identificação mínima que me faz me interessar por essa organização e querer colaborar com ela. Então, eu acho que as pessoas têm, sim, seus próprios... essa nova geração, como o Mike colocou, e eu acho que todas também, né, seus próprios objetivos individuais, mas esse match, para usar a linguagem atual, né, é necessário, um match mínimo, né, que faça com que a coisa aconteça, que os produtos aconteçam, que a organização cumpra seu papel, cumpra execute o seu core business e tenha sucesso no mercado, né? Então, acho que o desafio, talvez, aí dessa área de treinamento, desenvolvimento, administração estratégica, é como fazer esse match com essa nova geração aí. E eu acho que passa pela questão de desenvolvimento de lideranças, abertura à mudança, pensar na cultura desse modo mais amplo, que vai para a questão da diversidade. Perfeito, acho que... Maurinho, posso falar uma coisinha? Fica à vontade. Pode dar uma pergunta para os convidados. Eu estou roubando seu papel aqui, me perdoe. Fica à vontade, fica à vontade. Vocês entendem que esse movimento tem que começar de quem está puxando ou de quem está lá? Deixa eu tentar explicar melhor a pergunta. Eu sinto muito que existe uma tentativa de mudança na parte de recrutamento, de aceitar a diversidade, de fazer um marketing externo diferente, de trazer pessoas pelo talento, né? Provocar talento. Eu acho que a resposta é essa. A gente tem que atrair talentos para dentro da nossa companhia, etc. Mas existe um esforço muito pequeno para mudar quem está lá dentro. A professora falou algo que eu acho legal, que é mudar a liderança, né? Formar líderes preparar melhor os líderes, né? Os líderes atuais. E eu não vejo que existe na balança um equilíbrio entre um esforço do RH em trazer talentos pela diversidade, pelo momento que a gente está vivendo, e ao mesmo tempo vender isso internamente para os líderes. Enfim, eu queria a opinião de todos sobre esse movimento, se é só um sentimento meu ou se isso realmente está um desequilíbrio que existe no mercado hoje. Tá, eu vou fazer duas colocações aqui que eu acho que você tocou no ponto-chave. Quando você pega na sua estrutura empresarial, seja pequena, média e grande, quem determina a maioria dos comportamentos vem desde o dono da startup até os líderes, porque eles vão estabelecer isso, e o comportamento deles é essencial. Então, se você pega o caso da Amazon,
Como é que você... A que nível de detalhes eles chegam? Para que você mude o comportamento, eu preciso capturar toda essa energia de inovação que está represada na empresa. Então, se alguém para um líder para falar sobre uma ideia, existe uma política na Amazon que diz assim: você não pode dizer sim, mas. Não, essa ideia é boa, mas tem isso, tem aquilo. Não, esse sim, mas não. Você tem que dizer sim e você tem que dar a abertura. Na 3M, isso funciona o seguinte: nenhum líder pode negar nenhuma ideia que venha até ele, e se ele quiser contestar uma ideia qualquer, ele tem que fazer isso por escrito. Por quê? Justamente para capitalizar isso. E a grande questão aí é mudar o perfil de liderança para sair de um ambiente em que ele é totalmente, 90% dos gestores fazem microgestão, é comando e controle, e toda a parte de inovação que você vê no desenvolvimento, ela é encapsulada dentro de uma estrutura de waterfall, comando e controle. Você tem desenvolvimento encapsulado sob uma gestão antiga. Isso é muito comum nas empresas. Então, para quebrar isso, você precisa dar autonomia para os times. Na prática que eu vi na pandemia, por exemplo, muitas empresas instalaram um software de controle dos funcionários em que a câmera é ligada automaticamente, ele sabe quem está na frente, quem não está, o que está fazendo, é tudo extremamente controlado, é a mesma microgestão. Quer dizer, você está usando o mesmo modelo de comportamento que você tinha anteriormente para exercer uma nova camada de agilidade, trabalho remoto, equipes virtuais, etc. Então, o que precisa mudar? Eu preciso de uma liderança que estabeleça princípios de confiança, que faça o walk the talk, que a fala dele se traduza nessa liberdade que os outros esperam, porque o comportamento dele está sendo observado. Então, se há incoerência entre o que ele fala e como ele cobra, né? Eu vou pegar um exemplo aqui, isso é mais a nível estratégico. O diretor fala o seguinte: precisamos trabalhar com a diversidade para nós ter um ambiente em que as pessoas possam ter liberdade de expressão. E aí ele estabelece, então, né, maior entendimento do cliente é uma das metas das empresas. E a outra, nós temos que ter uma venda de 30%. A equipe de venda, então, até reformulando isso para ficar mais claro, a equipe de venda recebe duas grandes propostas. Olha, nós temos que atender, procurar agradar os clientes da melhor maneira possível, cliente no centro, ok? E a outra meta é eu tenho que bater 30% lá nas nossas revendas. Quando você chega com aquele número, você, por que está abaixo de 30%? E o diretor bate na mesa dizendo, cara, você não está vendendo. Como é que você acha que o vendedor vai se comportar? Ele vai sair matando qualquer possível cliente, qualquer caça, ou ele vai seguir aquilo? Não, nós temos que agradar o cliente. Então, esses conflitos entre o comportamento da liderança, os objetivos que eles querem alcançar e a fala e os propósitos, se não houver um match nisso, você não consegue inspirar os times, porque essa dissonância vai ser visível. Aquele gestor que fala muito bonito sobre agilidade, mas na hora da prática, a ação dele é totalmente comando e controle. Então, essa liderança é o maior entrave que se tem dentro das instituições hoje. E a gente precisa mudar esse perfil. E é um esforço grande. E nem todos os líderes vão se adaptar. O que vai exigir dos gestores de mais alto escalão tomadas de decisões muito fortes e duras. Senão, eles não têm como competir. Eles não vão ter como levantar essa inteligência que é coletiva por um caminho. E eu acho que o primeiro ponto é, vamos treinar todos. Capacita o seu líder e fala o seguinte, olha, a regra agora é essa. Se adapte a isso. Aprenda, faça uma evolução contínua, iterativa, né? São pequenos ciclos de melhoria. Promovam processos de você incluir mecanismos de motivação. Tá? Por exemplo, tem um banco, o DBS, ele faz o seguinte, ele precisa capturar a inteligência do time, o que ele faz? Ele faz lá ele manda lá 5 ideias de plano de negócio e fala o seguinte, quem conseguir atender esses planos de negócio aqui, eu vou dar uma premiação, né? Nós queremos aumentar 20% de venda. As melhores ideias vão ganhar $10 mil. Ponto. Simples assim. Outra ideia, a Hotspot funciona assim. Se você quer conversar com um líder, que você entende que ele é muito, muito bom naquilo e você pode aprender com ele, qualquer pessoa do time pode simplesmente dizer, eu quero encontrar com um líder tal. O almoço é pago pela Hotspot. Então, mecanismos que possam fazer fluir uma cultura de interação, em que você possa valorizar, em que você possa trazer
convidados externos sobre tecnologia, sobre psicologia. A Google faz isso, tem um Google Talk. O Google Talk deles, qual que é a função? A função é simplesmente, eu trago lá um cientista da NASA. O cara vai falar de um universo que não tem nada a ver com o Google, mas o que eles querem é, pensem, o mundo é maior do que a gente vive. Interessante. Então, você traz vários aspectos para enriquecer a sua cultura. Esse é o movimento, é a motivação da empresa. Você prepara os líderes para atuar com equipes. Você tem que quebrar as regras de governança em que você não pode premiar um RH que premia a individualidade e fala, agora todo mundo trabalha colaborativamente. Como assim? Se eu passar minha informação para você, eu vou perder minha promoção. Então, esses conflitos estruturais que vêm desde o princípio da empresa, governança e liderança, se não forem trabalhados, amigo, é innovation theater. Perfeito, Auro. Muito bem colocado, muito importante. Eu vou passar a palavra para a professora. Eu vou ser bem rápida nesse comentário sobre esse tema, né, que eu sei que já estão surgindo perguntas, né, Emauri, que é o seguinte, eu fico muito feliz toda vez que eu vejo que a gente vai começar a conversar sobre inovação e termina no RH. Eu não falei, porque a gente começa falando de design thinking, blá, 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 métodos ágeis, o mundo mudou, inovação, e a gente esbarra em liderança, desenvolvimento de lideranças, repactuação, né? Eu acho que uma transformação, primeiro, concordo que a gente precisa desenvolver líderes. A gente não pode achar que o gerente está pronto. O mundo mudou. Esse gerente tem que avançar. A gente está recebendo essa galera nova, com nova mentalidade, né? Interessante, insurgente, rebelde, criativa, que não pode chegar e se sujeitar a uma liderança que está ultrapassada em sua forma de se relacionar. Então, eu acho que a gente precisa de desenvolvimento de lideranças. Eu acho que um dos desafios do RH hoje, né, da gestão de pessoas, né, é o desenvolvimento de lideranças, não somente o treinamento de equipes, de pessoas ali que são subordinadas a alguém. Esse alguém, às vezes, é o gargalo, que está na parte de cima da garrafa. O gargalo está na parte de cima da garrafa. Uma vez eu li isso no livro de estratégia, né? É sempre na parte de cima que está o problema. Então, muitas vezes, o que a gente precisa é uma transformação de mentes nesse nível que desenvolve a cultura. Por isso que tem tudo a ver com aprendizagem e cultura e inovação. Se não mexe na cultura, ela engole sua boa vontade, né? Então, assim, repactuação, desenvolvimento de lideranças, repactuação sobre produtividade e desempenho, né? A pessoa tem que ter a sensação de que há justiça naquilo ali. O Áureo foi feliz demais agora no que ele falou sobre discurso organizacional e coerência comportamental. Né? Eu não posso estar falando palavras bonitas e isso não é a realidade no dia a dia ali da organização. Então, eu acho que desenvolvimento de lideranças é um dos grandes desafios para que a organização internamente entenda que esses novas pessoas que vão incorporar a equipe, cheias de criatividade, de vontade de fazer as coisas, e muito independente, né, como o Maico colocou, um perfil de insurgente, de independente, de pouco subordinado, mas muito predisposto a colaborar, a se desenvolver, a produzir, né? Esse é o que eu falei do match, né? Tá dando match com essa cultura interna de liderança que nós temos. Eu acho que esse é o grande desafio aí que se estabelece, né? Interessante, hein? Inovação e gestão de pessoas tem um grande link aí, hein? Importante ponto você anotar. Tanto que a pergunta que chegou para a gente aqui da Meire Silva tem a ver com pessoas, né? A pergunta dela, eu vou passar primeiro para que o Michael faça seus comentários, né? A pergunta dela é: como fazer a diversidade partir verdadeiramente das lideranças e não apenas aparecer bem na foto da diversidade? Acho que a dica já foi dada, tem que vir de cima, né? As pessoas seguem exemplos. Empresas têm donos, né? Então, se isso fica como um discurso de foto, que alguém lá embaixo criou para aparecer no marketing, aparecer no LinkedIn, aparecer no Instagram, e não estiver lá em cima como exemplo mesmo da liderança, dos donos, de quem está à frente, o CEO, os C-levels, isso vai ficar no discurso raso. Porque, de novo, quando bater nos números e não tiver justiça na hora de dividir o bolo, dividir o dinheiro, de dar remuneração, de fazer promoção, quem
quem está à frente querendo fazer que a coisa aconteça em relação à diversidade vai se sentir desmotivado, ou vai sair ou vai se render a números, né? Então, tem que partir lá de cima. Tem um dado muito curioso que mostra que os CEOs de grandes empresas hoje não têm mais perfil técnico, né? Tem perfil de humanas, né? Então, pessoas, psicólogos, RH, pessoas, isso está mudando. Então, reter talentos hoje é o grande desafio que eu coloco no mercado. E eu tenho esse desafio aqui, que é reter talentos. Toda vez que eu quero contratar uma pessoa, eu tenho que começar a namorar com ela. Conquistar minha esposa foi muito mais fácil. Então, hoje eu tenho que ficar buscando pessoas, convencendo, mostrando qualquer empresa, mandando atualizações para ela, falando, olha o que nós estamos construindo, olha que legal que a gente fez, olha o prêmio que a gente ganhou, olha o cliente que a gente fechou, olha como é que vai ser agora o nosso novo formato de marketing. Por quê? Porque eu tenho que ir alimentando essa pessoa, porque ela é um talento. Então, como eu estou numa empresa pequena, ela tem que estar convencida a vir trabalhar aqui pelo propósito, né, pelo discurso, pela identidade de projeto de vida. Se eu não tenho esse discurso, se eu, Michael, não tenho esse discurso, se eu não promovo isso, quem tá me assistindo, eu falo assim, pô, primeiro que eu já caí em descrédito, que é a pior coisa do mundo. Ninguém quer trabalhar com uma pessoa que não confia, que caiu em descrédito, que não tem afinidade. Inclusive, eu recomendo para todo mundo, se você trabalha com uma pessoa para a qual você não se identifica com ela, cara, vá ser feliz. Procure alguém que você forme realmente uma parceria com ela. Então, esse é o ponto 1. E segundo, eu posso até achar bonito tudo que está sendo construído em relação à peça gráfica, mas na hora de colher os frutos ali, na hora de pensar no meu futuro, e não pensar no agora, só nos números, pensar no amanhã, eu não vou colher. Eu vou viver na ilusão, como gestor, que eu realmente estou promovendo a diversidade, que eu estou promovendo a meritocracia, ou que eu estou entendendo que as pessoas trabalham por um propósito aqui dentro, mas não é verdade. Então, primeiro que eu acho, para fechar, eu acho que você não precisa parecer bonito na foto. O mercado hoje, ele já faz a sua foto. Então, quando você vai comprar alguma coisa hoje na internet, a primeira coisa que você olha são os comentários. Às vezes você nem olha o preço, você vai lá embaixo e olha os comentários, para ver quem tá falando mal, quem tá falando bem daquilo que você vai comprar e tal. E as pessoas, quando vão trabalhar hoje numa empresa, elas olham o que está falando da empresa. Então, elas veem os comentários. Hoje tem plataforma que mostra o comentário ali, pessoas que trabalharam na empresa tal falaram isso da empresa. Pessoas que estiveram lá falaram isso dos seus gestores. Então, as pessoas olham, deixa eu olhar o que estão falando dessa empresa aqui antes de trabalhar lá. Então, a primeira coisa, não tente criar uma foto, porque essa foto será desenhada pelas pessoas que passaram e conviveram com você e trabalharam com você. Se você quer realmente fazer um negócio legal, diversidade, faça acontecer de verdade, para quando uma pessoa sair, ela vai sair, porque é natural que as pessoas passem profissionalmente e saiam da sua vida, para que ela vá lá e dê um depoimento legal sobre a sua empresa e fale bem da sua empresa. Escreva bem da sua empresa. Voluntariamente, vá no LinkedIn, escreva bem sobre a sua empresa. Então, a melhor, para mim, respondendo a Meire, a melhor forma de fazer diversidade é efeito cascata, é começando em cima, mostrando, deixando claro que isso realmente é uma diretriz dos donos, né? E para que ninguém fique decepcionado, e aí sim a foto no final vai ficar bonita. Perfeito. Áureo, passo para você. Complementando o que o Michael disse, né, a importância justamente de você trabalhar a transparência, de você fazer o walk the talk, porque se você chega numa reunião e tem uma diversidade de classes, de cores, de pessoas com mentalidades diferentes, e você não respeita todos que estão ali participando, isso vai se refletir nas suas pequenas ações. Essas microações vão determinar se você é a pessoa que está realmente acreditando naquilo que você fala ou é só para ficar bem na foto. A segunda coisa é nas escolhas dos líderes. Quando você... É uma tendência comum de todo gestor, se ele é muito analítico, ele querer pôr nas posições chaves pessoas muito parecidas com ele. Então, por mais que ele seja muito aberto na discussão, mas na hora das promoções ele vai selecionar pelo perfil de simpatia.
Então, essa é uma atenção que os líderes têm que ter, ou seja, eu preciso dar a todos um olhar transparente e mostrar o real valor de cada um e trazer a visibilidade desses valores. Então, as lideranças têm que ser muito trabalhadas no sentido de realmente promover uma equipe que sente-se respeitada, em que cada um, com seus aspectos, sente que ali é um lugar que ele pertence e que ele tem um espaço de crescimento que ele gostaria de ter e que ele vai ser respeitado como ele é. Isso não é uma tarefa simples, isso fica mais fácil aqui na live. No dia a dia, você vai ter todos os vieses, mas é um esforço enorme que todos os líderes têm que ter para mudar o seu condicionamento. O Michael colocou isso muito bem, que vem de gerações passadas, no sentido de que o comportamento é esse, o desejado é esse. Não, abraçar a diversidade é um dos pilares da inovação, porque você traz pessoas com perspectivas diferentes para enfrentar uma leitura melhor do desconhecido, que se apresenta para nós nesse momento. Então, a diversidade enriquece o seu time. Saber explorar a diversidade no sentido dela ser atrativa e rica, e você acolher a todos. Esse sentimento de acolhimento passa em cada gesto, cada ação, em cada intervenção, e aí isso exige uma enorme mudança de paradigma, né? Ou de mindset, como, né, todo mundo gosta mais da palavra mindset, para que você possa realmente atuar como um líder que tenha essa capacidade de empatia, que saiba extrair o melhor de uma equipe diversa e que saiba fazer dessa diversidade um momento de crescimento no sentido, não que não tenha discussões, esse é um outro erro comum. As pessoas acreditam que você não pode ter mais divergência de opinião. Não, não é isso não. As discussões, até certo nível, elas são criativas, porque são polarizações de perspectivas diferentes. Quando isso escala para um nível problemático, de pessoal, isso tem uma escala de 5 níveis. Então, se você mantém ela no nível saudável, ela alimenta a sua inovação, ela alimenta o escopo de time. As pessoas se sentem com respeito e, ao mesmo tempo, elas aprendem, e tem que ser um valor da empresa, elas respeitarem o outro com a sua diversidade e descobrir em cada um aquilo que cada um fulano de tal é assim, mas, pô, o cara é fera nisso, o cara é fera naquilo. Você não tem que concordar com todo mundo, mas você respeita todo mundo. Isso é bonito quando isso naturalmente começa a fluir por uma liderança que não é castradora e permite que a equipe possa se expressar na sua diversidade, com erros e acertos, é claro, mas que isso vai construindo cada vez mais um ambiente em que cada um possa dizer: eu gostaria de vir para cá hoje. Essa é a pergunta que o líder tem que fazer. Será que fulano de tal gostaria de vir trabalhar aqui hoje? Ou ele vem só porque, senão, é a pirâmide de Maslow, ele está sem emprego, vai ter outro problema. Como é que eu consigo fazer isso? E é um papel, uma responsabilidade da liderança. Criar um ambiente, criar condições para que o time possa se sentir feliz em estar ali dentro. Vale a pena eu sair de casa hoje, ou vale a pena eu ir lá participar do meu time, vale a pena o que eu estou fazendo? Esse sentido, esse propósito, é uma tarefa árdua e é responsabilidade de todos, principalmente da liderança, fazer florescer. Porque se você pega na questão do Scrum, o Scrum, ele coloca isso bem claro no guide. Olha, o Scrum funciona muito bem, mas ele só atinge o seu potencial quando a equipe é motivada e dirigida pelos valores. E um deles chama-se transparência. Eu sei onde estou pisando, eu sei como eu posso me comportar aqui. Eu não estou naquelas coisas do assumido. Olha, aqui não pode falar isso. Sabe, aquela coisa que você vai para uma reunião, o chefe, nós vamos fazer tal coisa. Você vai pensando que eu vou fazer isso. Você que acredita. Né? Ele concorda, mas não. Ok, obrigado. Professora? Eu tinha falado agora há pouco, não sei se ainda sobre isso, Emauri, ainda é essa rodada sobre... Então... A diversidade é a pergunta da Baby, né? Mas se quiser fazer comentários... Sobre aparecer bem na foto, né? Para aparecer bem na foto, exatamente. Pois é. Eu acho que Michael lembrou bem. Hoje a gente tem as plataformas e, em tempo real, as organizações sendo expostas e avaliadas. Eu li um livro chamado Sociedade da Transparência, desse sul-coreano filósofo que eu falei no começo, o Byung-Chul Han, e eu super recomendo que leiam esse livro, Sociedade da Transparência, né? Está tudo exposto.
Está tudo aí, né? As TICs, essa sociedade da informação, elas trouxeram as vísceras para fora, está tudo à mostra e em tempo real. A gente tem casos aqui no Brasil mesmo, de organizações, recentemente, né, que o CEO disse determinadas coisas, que não dava para contratar negros porque isso dava muito trabalho, salvo engano, a palavra era trabalho, era muito trabalhoso lidar com esse processo, então esse CEO preferiria não lidar com isso, e isso pegou muito mal, isso deu uma super exposição nas redes sociais, isso foi assunto para uma semana ou duas, né? Essa empresa é extremamente importante, uma empresa com milhões de clientes atualmente, então, assim, e milhões mesmo, e são milhões mesmo no Brasil, não sei se vocês estão lembrando aí do caso, eu não vou colocar aqui nomes, mas enfim, é só para dizer que em pouco tempo as consequências já aparecem, então não dá mesmo para ter uma fala institucional ali, engessada, arrumadinha, bonitinha, e a prática do dia a dia dizer outra coisa, né? O que estamos fazendo nós na universidade? Estamos abrindo disciplinas sobre diversidade, estamos abrindo debate nos cursos de administração, eu sou professora de administração, né? E estamos criando disciplina, nós temos uma disciplina na universidade chamada Diversidade nas Organizações, temos outra disciplina recém-criada chamada LGBTQIA+, nas organizações. Então, a universidade está tentando fazer seu papel, mostrar para esse empreendedor, esse aluno que vai sair, 90% dos nossos alunos não querem continuar na área acadêmica, eles querem empreender, eles querem montar uma startup, eles querem ir para o mercado, eles querem ser gerente de empresa. Eu sempre faço essa pergunta ao final de cada disciplina, né? Você vai para o mestrado, para o doutorado, ou você vai para o mercado? Não, professora, eu vou para o mercado. 90% ou 95% querem ir para o mercado. Então, a gente acha que tem que preparar, na medida do possível, abrir esses espaços de debate dentro da universidade, criar essas disciplinas, para já atraí-los e discutir o assunto da diversidade nas organizações. Eu acho que isso também é inovação, hein? Isso também é inovação. Também, com certeza. Parabéns aí pela iniciativa. Muito interessante. Gente, o tempo voou, viu? Eu vou passar a palavra para cada um de vocês fazerem as considerações finais, tá? Aura, vou passar a bola para você primeiro. Tá. Bom, pessoal, primeiro, obrigado pela participação de todos vocês. A ideia aqui foi contribuir com insights que possam ajudar vocês no dia a dia. E a palavra final não vai existir o que nós vivemos em 2019. 2021, 2022, eles vão continuar acelerando. O novo normal, ou queira, o normal agora, ele vai ser diferente, ele vai exigir mais da gente, mais capacidade de adaptação. Então, nós temos que nos preparar para ser não só resilientes, mas serem capazes de enfrentar novas diversidades num ambiente que ainda não se tem certeza sobre muita coisa. Então, a recomendação que fica é: prepare-se, trabalhe com a diversidade, compreenda a sua cultura, compreenda onde você está, aonde pode ser melhorado, e com isso busque alavancar os resultados, tanto na sua empresa quanto nos seus times. Michael, passo para você. Bom, primeiro, obrigado. Eu tive uma aula aqui hoje, né? O objetivo aqui foi contribuir, mas no final, acho que saiu menos burro de quando eu entrei. Bom, sobre o tema, inovação, diversidade, tudo que nós conversamos, eu costumo falar que não existe uma receita de bolo para isso. A gente está vivendo agora, né? Nós somos testemunhas do ocular de uma transformação que lá na frente nossos filhos vão contar: papai viveu a pandemia, né? Papai viveu a pandemia. Certamente nada será igual depois disso tudo que a gente está vivendo, porque já era para não ser. O que a gente estava vivendo de transformação no mundo, tanto econômico, quanto de comportamento, quanto de consumo, quanto de geração, e aí vai, a gente já não teria um futuro igual ao que foi o passado. O consumismo, o propósito, o modelo de trabalho, tudo isso naturalmente ia mudar, estava mudando, mas a pandemia acelerou isso de forma absurda. Então a gente vai ter um 2022, 2023 aí muito diferente do que foi o 2019. Mas não adianta desesperar.
não adianta ficar nervoso, não adianta ficar confuso, porque isso tudo que a gente está vivendo está sendo escrito agora. Então, o melhor que a gente pode fazer é se manter íntegro a tudo aquilo que a gente acredita, né? Defender aquilo que a gente entende que é a causa correta, e aprender em momentos como esse, aprender no dia a dia esse novo mundo, né? Esse novo momento que nós estamos vivendo. Então é isso, a palavra final que eu deixo é essa: não se desespere, porque não existe nada ainda escrito, nós estamos escrevendo o que será o futuro. Novamente, obrigado por esse momento incrível, eu aprendi muito aí com os convidados, eu espero ter outros momentos como esse, foi muito legal. Professora? Bom, quero agradecer a Run2Biz por essa oportunidade, foi muito interessante, concordo com o Michael, o aprendizado foi fantástico para mim também, viu, nessa tarde, muito honrada de dividir essa roda de conversa aqui com vocês, né, o que eu posso como palavra final é dizer, retomando a questão da inovação, que inovação é estratégia e é escolha, é decisão, inovação precisa ser desejada, inovação precisa encontrar o seu lugar e ser acolhida para ela acontecer, não é uma coisa top-down que se implanta porque se quer, né, eu digo que se quer, quer dizer, se implanta porque se quer, ela precisa ser desejada, mas não é aquela coisa imposta para dar resultados, né, é um processo decisório difícil, complexo, vocês viram aqui quantas variáveis entraram em cena, em um assunto que começou discutindo inovação, entrou RH, entrou diversidade, entrou liderança, entrou cultura, tanta coisa, ou seja, é um processo multifacetado, complexo, e por isso as organizações precisam se capacitar, precisam desenvolver capacidades, desenvolver competências, estar aberta ao novo, aberto ao que vem de fora. Inovação é um processo leva tempo, um processo tem etapas, né? Quanto mais aberta a organização, e principalmente aberta ao aprendizado, mais naturalmente as inovações virão como proliferação, né? Elas proliferam quando o ambiente é fértil e a cultura é, de verdade, um ambiente de cultura, pensando aqui na biologia, né? Se a organização é um ambiente de cultura, as inovações proliferam nesse ambiente, porque elas acham espaço, a inovação é desejada ali, né? Inovação, como eu já disse, é ressignificar as coisas, ressignificar os serviços, os produtos, os processos, as tecnologias, as relações entre organização e sociedade, organização e clientela. Eu acho que essa é a beleza da inovação, por isso que eu sou tão empolgada quando eu falo de inovação, é a minha área de estudos e pesquisas, né? E por isso que eu gosto tanto de tratar desse assunto, e agradeço, Emauri, e todos que fazem a Run2Biz, né, por essa oportunidade de uma tarde tão agradável aqui discutindo esse tema, que para mim é tão caro. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Foi excelente o papo hoje. A gente falou de inovação, viu? Tem gestão de pessoas, tem cultura do lado de cá, tem diversidade. Nossa, tem tanta coisa que a gente precisa observar, né? Sobre o contexto de inovação. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês, tá? Obrigado, professora Josimânia. Obrigado, Michael. Obrigado, Áureo, por fazer desse momento tão rico de conhecimento, tá? Espero contar com vocês nas próximas lives, tá? Muito obrigado. Gratidão, gente. Fique com Deus. Precisa eliminar os silos departamentais, diminuir o retrabalho e aumentar a produtividade e a satisfação da sua equipe e dos seus clientes? Apresentamos a ForBiz, plataforma de gestão de serviços que automatiza os fluxos da TI com até 16 processos ITIL em um único Digital Workplace.